Aqui no TVD Notícias, com muito prazer que a gente recebe o atleta lá de São José do Rio Pardo, o atleta de Jiu-Jitsu e MMA, o Paulo Surian. Paulo, seja muito bem-vindo ao TVD Notícias. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho aí da nossa história. O Paulo, ele trouxe aqui várias medalhas conquistadas esse ano, né, no Jiu-Jitsu, e vai falar um pouquinho pra gente aí da vida dele de atleta. E como é que você começou a sua vida profissional como atleta de Jiu-Jitsu e lutador também de MMA, Paulo? Em 2005, eu tinha 19 anos e o meu sonho era lutar boxe, queria ser lutador de boxe. Mas aqui na região não tinha boxe na época. E aí eu fui a uma academia de Jiu-Jitsu, lá de São José do Rio Pardo, e querendo treinar boxe, o professor falou, ó, boxe eu não tem como eu te treinar, mas posso te treinar o Vale Tudo, que é o MMA, na época chamava de Vale Tudo. E aí eu comecei a treinar o Vale Tudo, aí treinava Jiu-Jitsu, treinava boxe, mas sem aquela pegada para profissionalizar no boxe, era para profissionalizar no Vale Tudo. E aí eu comecei dessa forma, comecei no Vale Tudo, depois que eu acabei competindo no boxe e fiz uma carreira no boxe também. Eu sou competidor de MMA, de Jiu-Jitsu e de boxe há 18 anos, mas tudo começou lá atrás com essa ideia, eu queria lutar boxe, só que aí só tinha Vale Tudo e Jiu-Jitsu, eu falei, vou fazer isso aqui, é o que tem, é o que tinha para fazer. Comecei dessa forma, primeiro ano já fiz algumas lutas de Vale Tudo, judô, lutei judô também, Jiu-Jitsu, e foi assim que começou, há 18 anos atrás. E você treinou muito, você treina na realidade lá em São José do Rio Pardo, que você é de lá, de São José do Rio Pardo, mas você tem uma relação com o Mococa também, não é, Paulo? Tenho sim, tenho muitos amigos aqui. Na época que eu treinava com esse treinador, chama Ricardo, e ele tinha um treinador, ele era o meu treinador, ele tinha o superior a ele, o treinador dele, que chama Alexandre Nielsen, que dava aula aqui na Gracie Barra na época. Era Gracie Barra, depois se tornou Ryan Gracie. E aí eu vinha com ele para aprender Jiu-Jitsu aqui. Então eu vinha para cá toda semana. Então assim, da faixa branca até a faixa preta eu fui aluno do Alexandre Nielsen, juntamente com o Ricardo Avelino. E nesses 18 anos de competição, os resultados vieram, não é? Quer dizer, muita dedicação, muito treino, não é, Paulo? Como é que foi? Graças a Deus, eu tenho competido uma média de 5 competições por ano, desde 2005, então são 18 anos fazendo essa média de competições, e é difícil você dividir em 3 modalidades diferentes, porque as 3 são luta, mas são diferentes, regra diferente, é outro estilo. Eu luto Jiu-Jitsu, eu luto o Jiu-Jitsu sem kimono, que é o grappling, o submission, eu luto o boxe e eu luto MMA. Então durante o ano eu divido o meu calendário para competir nas 3 modalidades. Todo ano eu luto competições de Jiu-Jitsu, competição de boxe, competição de MMA. Isso todo ano. Então eu tenho que fazer certinho o meu calendário para aquele ano de treinamento, porque é diferente, o treinamento é diferente para uma modalidade e para outra. E graças a Deus eu consegui bons resultado de nível nacional e internacional nas 3 modalidades. O que é muito difícil. E dessas 3 aí, qual que você gosta mais? Qual que você tem mais afinidade? Qual que é a menos e a mais complicada, Paulo? Eu acho que a modalidade mais difícil é o boxe. Parece ser a mais simples, mas é a mais difícil, na minha opinião. É a mais arriscada, é a que você mais assim corre risco de saúde. O boxe, para ser praticado por esporte, é fantástico, só traz benefício. Mas o boxe competitivo, para competição, é um esporte muito perigoso. Você toma muito golpe na cabeça, muito golpe no fígado. Só que é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto, mais me dá prazer em lutar é o boxe. Não é o que eu faço de melhor. O que eu faço de melhor, que eu acredito, é o MMA. O MMA e o Jiu-Jitsu. Mas eu sou apaixonado pelo boxe. É o que eu mais gosto de treinar, é o que eu mais gosto de competir. É o boxe. Hoje no boxe eu tô com 21 lutas, tô com 17 vitórias. Dessas 17 vitórias, 14 por nocaute. Tenho 3 derrotas e um empate. Inclusive o empate foi com um cara aqui da cidade, um atleta do Fabiano Ferreira, muitos anos atrás. Foi minha estreia no boxe na época, foi um empate.
Tá. E nesse ano de 2023, muitas conquistas já vieram a nível nacional e internacional. Fala pra gente aí como é que foi. Pois é, eu comecei o ano lutando no Campeonato Brasileiro da Confibek, Campeonato Brasileiro de Grappling. Grappling é o jiu-jitsu sem kimono. Eu disputei esse campeonato acho que foi a 6ª ou 7ª vez que eu lutei, consegui o pentacampeonato. É a 5ª medalha de ouro que eu consigo que é essa medalha aqui, ó, que eu consigo no grappling. Essa daqui eu ganhei em maio desse ano, em São Paulo. Foi o Campeonato Brasileiro. Aí em seguida eu me preparei para ir para o Japão, onde eu disputei o Campeonato Asiático, que são essas 2 medalhas aqui. Eu fui vice-campeão asiático na cidade de Tóquio. Foi um sonho realizado, eu sempre tive o sonho de lutar no Japão e consegui esse ano, graças a Deus. E essas 2 aqui aconteceu na semana seguinte. Eu cheguei do Japão, ainda nem tinha me regulado o meu fuso horário ainda, que são 12 horas de fuso horário. Cheguei na quarta-feira e teve o Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu na cidade de Ribeirão Preto. Vou lá. Já estava no pique, tinha acabado de chegar de viagem, falei, vou lá. Fui, graças a Deus, trouxe 2 ouros no kimono e sem kimono no Campeonato Paulista. É o bicampeonato paulista que eu conquisto no Jiu-Jitsu. Paulo, a gente sabe realmente que a vida do atleta de alto rendimento, do atleta profissional, ela não é fácil, né? Ela requer muita dedicação do atleta, mas requer também apoio, porque uma viagem para o Japão não fica barato. Você conta com apoio de empresas? Como é que funciona? Então, toda vez que eu vou fazer uma luta internacional, eu já fui 4 vezes para a Argentina, lutei em Buenos Aires 4 vezes, fui campeão as 4 vezes. Lutei na Alemanha, 2021, fui campeão na Alemanha, trouxe o cinturão de lá. E agora no Japão. Essas viagens, elas são caras. Uma viagem dessa para o Japão custa em média 12, 13 mil, contando alimentação, hotel, passagem. Então é uma viagem cara. Para a prefeitura pegar e bancar os 12 mil é muita coisa. É muita coisa para um atleta. E aí entra a parceria? Então, aí eu consigo. A prefeitura tem me ajudado, o prefeito Márcio tem me ajudado. Então, assim, eu consigo um apoio da prefeitura, uma quantia da prefeitura e o restante com empresas locais. Aí as empresas, eu consigo fechar bastante parceria lá, só que é para aquela viagem. O que eu gostaria muito era de conseguir apoio fixo. Um patrocínio para todo ano, né? Mensal, para eu conseguir treinar melhor, com mais foco, sem precisar preocupar com dinheiro, sem se preocupar em dar tanta aula. Por exemplo, eu tenho a minha academia. Eu dou aula uma média de 7, 8 horas por dia. O que sobra é o que eu treino. Entendeu? Mas por que eu faço isso? Porque eu não tenho um patrocínio fixo que me dê dinheiro mensal para me preparar para as lutas. Então eu tenho que dar aula para sobreviver. Se eu tivesse um patrocínio fixo, mensal, eu poderia treinar muito mais, não precisaria me preocupar tanto em dar aula, me preocupar tanto em fechar parcerias para viagem, que é uma correria para conseguir. Pra você conseguir levantar patrocínio, pra você conseguir fechar as parcerias, não é fácil. Para essa última competição, eu fechei 32 parcerias. Aí cada um dá um valor. Um dá um pouco mais, muito, isso. Né? Um dá um pouco, um outro dá um pouco mais, entendeu? Mas assim, é difícil. Acaba que eu tiro o foco da competição para ficar atrás de patrocínio, vai num, vai no outro, vai no outro. Se você tivesse um patrocínio fixo, então o seu resultado poderia ser... Ainda melhor, ainda melhor. Eu tenho títulos mundiais, sul-americano, pan-americano, brasileiro, paulista. Então assim, eu consegui, tanto no boxe como no jiu-jitsu, títulos muito expressivos, de nível nacional e internacional. No MMA, o meu currículo é 22 vitórias, delas 21 na via rápida, 21 ou por nocaute ou por finalização no primeiro round, entendeu? Então eu tenho um currículo muito bom, tanto no MMA como no jiu-jitsu, como no boxe. Se eu conseguisse um apoio fixo mensal, com certeza eu conseguiria ainda mais. E quem quiser te patrocinar, quem quiser te apoiar, como é que faz? Te encontra lá em São José mesmo? Isso, tem minhas redes sociais, Paulo Surian, no Facebook ou no Instagram, paulosurian.oficial. Pode entrar em contato comigo, tem as empresas aqui da cidade, aqui tem empresas grandes. E
se quiser entrar em contato comigo, a gente pode fazer uma parceria, porque eu tô representar muito bem a empresa. Com certeza, eu sou de São José do Rio Pardo, mas eu estou sempre aqui em Mococa dando entrevista, sempre. Então uma empresa daqui que quiser apoiar, que eu não represento só São José do Rio Pardo, represento a região, estado, Brasil, né? São José do Rio Pardo e região. Eu estou levando o nome de São José do Rio Pardo e da região para outros países, Alemanha, Japão, Argentina, e já estou com algumas lutas já fechadas para fazer no exterior, que eu não posso falar ainda, mas que já tem luta encaminhada para eu fazer em outros países. Quer dizer, o trabalho continua então, né? A preparação continua e as lutas vão acontecer esse ano ainda. A sua participação em campeonatos a nível nacional e internacional. Eu competi esse ano, foram 3 competições, acredito que eu vá competir mais 2 ou 3 vezes até o final do ano. E dessas competições, 2 são internacionais. Então, assim, eu tô com 38 anos, mas ainda me sinto bem treinando, tô conseguindo um bom rendimento ainda. E acredito que dê para eu lutar mais 3 ou 4 anos competindo. Com tantas medalhas no peito e outras que estão lá na sua casa, você olhando para essas medalhas, vendo a sua trajetória de vida, o que isso representa, o que essas medalhas elas significam para você? Orgulho, dá um orgulho muito grande, porque só eu sei o que eu passei, foi muito difícil. Eu lembro no passado eu tinha que vir para cá às vezes de ônibus. Eu não dirigia, não tinha carro na época, vinha de ônibus para treinar com o Alexandre Nielsen, vinha uma vez por semana, então sempre foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, na minha cidade eu tenho bastante reconhecimento, tanto da política como da população, o pessoal respeita, admira, então assim, eu sou muito grato, mas foi muito sofrido. Hoje eu tenho 11 cinturões, desses cinturões, é que eu não trouxe, hoje eu trouxe só as medalhas desse ano, mas medalha eu tenho mais de 70 medalhas, mais de 30 troféus, 11 cinturão, desses cinturões 2 são internacionais, desses cinturões, então assim, eu tenho muito orgulho de ter conquistado tudo isso. E quando eu comecei, eu não tinha uma referência na região de alguém que tivesse conquistado isso. Isso que é mais difícil. Hoje, meus alunos, eu tenho um projeto social, eu tenho alunos lá na cidade de São José do Rio Pardo, hoje eles têm uma referência. Eles olham, pô, meu professor chegou, eu posso chegar. Eu tenho molecada carente lá. Exatamente, seguido, né, eu não tinha. Então, assim, pra mim era difícil eu ter um norte. Eu pegar e falar assim, pô, não tinha. Hoje, lá São José do Rio Pardo e Mococa, eles têm uma referência. Eles têm muitas vezes, se a pessoa quiser partir para o boxe, jiu-jitsu, MMA, eles têm uma referência, eles podem procurar a pessoa certa para orientar, não é? E eles têm um exemplo de alguém que deu certo. Exato. Tipo, não tinha alguém que tivesse lutado fora, conquistado vitórias fora do país. Não tinha, aqui na região não tinha, entendeu? Um dia vindo para Mococa, com o meu treinador da época, falei para ele, ô treinador, eu acho que eu chamava ele de sensei, é a forma da gente falar no jiu-jitsu. Eu falei, sensei, eu tô querendo arrumar um emprego. Na época eu tinha parado de trabalhar para me dedicar só no esporte, com 20 anos. Eu acho que eu vou arrumar um emprego, eu tava num período ali meio desanimado, sem dinheiro e tal. E o meu treinador pegou e falou assim pra mim, Paulo, é difícil viver da luta, muito difícil viver da luta, você vê, aqui na região a gente não tem. O meu treinador, de certa forma, não intencionalmente, mas acabou me desencorajando, entendeu? Não foi o Alexandre Nielsen, foi o outro treinador. Você não esperava essa resposta dele? Não, mas assim, não fez por mal, mas ele falou assim, é muito difícil, eu quase desisti nesse momento, e aí arrumar um emprego e fazer tudo por hobby só. Só que algo dentro de mim, eu falei assim, ninguém conseguiu, mas eu vou conseguir viver do esporte. Hoje eu já vivo da luta, eu não tenho outro emprego, eu tenho a minha academia, onde eu dou aula, onde eu treino, faço minhas competições. Então assim, pode-se dizer que eu vivo da luta há uns 14 anos. Faz uns 14 anos que eu não faço nada além do esporte, vivo pelo esporte. Há 14 anos, os 4 primeiros anos, eu ainda treinava, dava aula e ainda fazia alguns bicos. Trabalhava de segurança, trabalhei de garçom, trabalhei de chapa, descarregando caminhão, serviço pesado, sempre fiz esse tipo de serviço braçal. Então os 4 primeiros anos foram assim.
E depois eu consegui, então assim, eu tive tudo para desistir lá atrás. Tinha tudo para desistir. Até porque nesse bate-papo com o treinador, ele meio que desencorajou eu a querer viver disso. Mas você acreditou, perseverou e venceu. Sem dúvida, graças a Deus, algo dentro de mim não deixou eu desistir. Olha, Paulo, para você muito sucesso na sua vida. Eu gostei demais de conversar com você, porque você realmente é referência. É um atleta aí de destaque a nível nacional e internacional. Foi um prazer tê-lo aqui no TVD Notícias e que você continue nessa caminhada aí de muito sucesso no esporte. Muito obrigado. Que você volte aqui trazendo novas medalhas ao longo do ano. Você está convidado. Sem dúvida, vou voltar sim. Muito obrigado. Gosto muito de Mococa, tenho muitos amigos aqui, quero deixar um abraço aqui a todos e agradecer a todos os meus patrocinadores, tá tudo aqui na camiseta, o patrocinador aqui do boné, que foi um dos que investiu mais dinheiro nessas últimas competições, agradecer a Hidrata Pharma, que é um patrocinador fixo que eu tenho, que fornece suplemento para mim o ano inteiro, e a todos os outros patrocinadores que me apoiaram para essas viagens. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo, valeu! Tá certo, Paulo. Muito obrigado. Foi um prazer receber aqui no TVD Notícias. Conversei com o Paulo Surian, atleta de São José do Rio Pardo, de Jiu-Jitsu, boxe e também do MMA. E o TVD Notícias tem sequência agora.